A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10, assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Verso 7. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. No verso de número 11, aqui nós terminamos no 10, isso, a leitura até o 10. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor reina em nossas vidas e em nossos corações. O Senhor tem o lugar que nós já demos como primazia. Pai, nós declaramos então que o Senhor ministre ao nosso coração que outrora estava endurecido, mas agora se tornou de carne, sensível à sua voz, ao seu espírito, à sua palavra. Ensina-nos, Pai, nessa manhã. Haja, ó Deus, não apenas aprendizado intelectual, mas revelação por parte do seu Espírito acerca da sua palavra, e saiamos transformados para o louvor da glória de Deus. Usa, Deus, o teu servo como instrumento, como um canal. Em nome de Jesus nós oramos. Diga amém. Diga glória a Deus. Então Paulo, ele tem um objetivo muito claro na segunda carta aos Coríntios. E o objetivo de Paulo, ou o principal objetivo, era exigir a sua autoridade apostólica minada pelos falsos apóstolos, que procuravam desviar aquele povo de Corinto, que é a capital da Acaia, do evangelho que ele havia pregado e que aquele povo havia recebido. Então, na verdade, essa seção que nós lemos é uma defesa do apostolado de Paulo. Embora, de fato, para que pudesse alcançar o seu objetivo, Paulo apresentou as suas credenciais e revelações, mas ele fez como um pai espiritual, cuidadoso e sem vanglória, e também diferente daqueles que estavam atormentando o povo, que eram os falsos apóstolos que vinham com vanglória. Então nós vemos aqui nesse texto, e a chave que Paulo dá para a autoridade é exatamente a humildade. Diga, a chave para a autoridade é a humildade. Amém? Então todo homem, quando eu falo homem é lato sensu, homem e mulher,
que reconhece que toda provisão vem da graça de Cristo, em meio às fraquezas que tem, este recebe o favor e recebe também a autoridade. O homem que se gaba de si mesmo, dos seus predicados, da sua força natural, e assume uma postura independente, esse homem ele não é uma autoridade legítima. Ele pode ser autoritário, mas a autoridade vem por meio da humildade, de ter um coração que reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que vier a ser, vem de Deus. Quantos reconhecem isso? Então, será que você pode dizer assim: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e tudo que eu vier a ser, vem de Deus? Amém, Jesus? Então nós vamos dividir essa mensagem didaticamente em 3 pontos. Primeiro é o orgulho, segundo é a fraqueza, e o terceiro ponto é a provisão. Diga: orgulho, fraqueza e provisão. Amém? Então fala para o seu irmão assim: fique ligado. Não, olha para ele e fala assim: fica ligado. Aleluia. Então nós vemos aqui nesse texto, que fala das visões e revelações do Senhor a Paulo, e em seguida o espinho que ele tinha na carne, nós vemos primeiramente a faceta do orgulho. Antes, a Bíblia diz em Tiago 4,6, ele dá maior graça, amém, glória a Deus, aleluia, voz de muitas águas, né? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então, sabe, nós precisamos ter um coração como o de Jesus, e podemos ter, porque embora não sejamos perfeitos, o perfeito habita em nós. E o próprio Cristo, Filho de Deus, ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim nós encontraremos o que? Descanso para a nossa alma. Porque o orgulhoso não encontra descanso, o soberbo não encontra descanso, mas o que é humilde, ele encontra o descanso em Deus, e ele encontra o favor de Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E eu profetizo que a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a sua família, a graça de Deus está sobre o seu casamento, a graça de Deus está sobre os seus filhos, a graça de Deus está sobre você, porque já recebeu o coração do Pai. Mas sabe, nesse momento, nós estamos falando que ainda antes da sua conversão, Paulo, ele se orgulhava de sua religião e de si mesmo. Isso é fato. E ele traz os predicados que ele tinha. Mas depois de se encontrar com Jesus, que sendo Deus, ele se esvaziou, e nós cantamos isso, se você está bem atento, nós cantamos, que ele deixou a sua glória, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem cantou essa canção? Com a boca e com o coração também, amém? Então veja que Deus, ele vai prevenir, na verdade ele vai chamar Paulo a essa reflexão, porque antes ele se orgulhava da sua religião, mas agora ele estava assumindo também o que? A forma de Cristo, que se esvaziou da forma humana, ou se esvaziou assumindo a forma humana, e ele se esvaziou também, Paulo se esvaziou. Sabe, nós precisamos entender que o caminho para a ruína é pavimentado pelo orgulho. Lá em Provérbios 16, 18 diz isso, e era exatamente por onde Paulo caminhava a passos largos, na sua religião, na sua soberba, na sua altivez. Mas em certo momento, depois da sua conversão, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu que a humildade era a chave para receber maior graça de Deus e exaltação de Deus. Ele passou a entender
que não eram os títulos, não eram os seus feitos, não era a sua própria vida cheia de predicados, porque isso não tinha valor, e ele mesmo vai dizer, aqui nesse texto que nós lemos, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Sabe, é interessante, quando nós lemos esse texto, Paulo demorou 14 anos para falar da sua experiência transcendental com Deus. Sabe onde Paulo foi? Ele não foi no primeiro céu, que é a atmosfera. Ele não foi no segundo céu, que é o espaço onde habita as estrelas. Ele foi no terceiro céu, onde habita o trono de Deus. Gente, se a gente viaja de avião na atmosfera, a gente já desce e conta para todo mundo: ó, viajei de avião, gente, olha só que maravilha. É ou não é? A gente gosta de falar que a gente fez e tal, não tem nada de errado, mas cuidado com o orgulho. Agora imagina um homem que não foi no céu azul, a atmosfera, não foi no espaço. Já pensou? Foi no espaço. Não, ele foi no terceiro céu. Demorou 14 anos para contar. A gente já tinha contado antes de ir. A gente já estaria contando antes de ir para todo mundo. Paulo esperou isso. O que é? Coração que aprendeu a se dominar e ser quebrantado. Sabe, isso é muito relevante nesse tempo aqui, porque Paulo, ele aprendeu a sair desse orgulho, dessa altivez. Ele viu que o caminhar dele estava sendo pavimentado para a ruína, pelo orgulho que ele tinha. Mas ele entendeu que ele não podia se ufanar. E outro aspecto interessante, sem contar o tempo que ele demorou para contar, os fatos miraculosos, transcendentais, foi que ele não falou na primeira pessoa. Eu conheci um homem, ele falou com relação à fraqueza, ele falou: sou eu sou fraco, eu preciso da graça. Mas com relação às revelações miraculosas, eu conheci um homem, o Paulo, orgulhoso, altivo, religioso, estava quebrantado. Então eu e você precisamos nos quebrantar, lançar fora todo o levedo de orgulho que existe no nosso coração. Nós precisamos despir disso, e a única forma de nós despirmos do orgulho é sermos dependentes de Deus, porque a autossuficiência, ela infla o nosso ser, mas a dependência, ela esvazia o nosso ser. Mais uma vez esvaziados para o mundo, para o orgulho, nós somos grandes para Deus, porque na nossa fraqueza é que nós nos fortalecemos e somos grandes para Deus. Prefira ser um pequeno Cristo, cristão significa pequeno Cristo, a ser um grande Adão, cheio de orgulho e de altivez. Se esvazie, quebre o orgulho. Então, Paulo passou por isso, pelo tempo de orgulho, mas ele também passou pelo tempo da fraqueza. A fraqueza, e é relatada nesse texto, um texto muito rico, nós poderíamos desdobrar aqui numa série de mensagens, não é? E até tem pontos assim polêmicos, como o espinho na carne, mas o segundo ponto é a fraqueza. O espinho na carne de Paulo. E o que o espinho fazia? Fazia que Paulo lembrasse da sua fraqueza. O espinho na nossa vida nos faz lembrar da nossa fraqueza e nos esquecer do nosso orgulho. Espinho muitas vezes é bom, porque vai fazer nós nos esquecermos do nosso orgulho e nos lembrarmos da nossa fraqueza. No bom sentido, lembrar da fraqueza é lembrar que eu sou dependente de Deus. Na vida cristã não existe independência, na vida cristã existe interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Será que você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim: eu preciso de você, mas você precisa de mim? E o melhor da história, nós precisamos de Cristo.
todos os dias, até o fim. E o melhor da história é que ele disse: eu estou com vocês. Ele falou: estarei, eu estou. Até quando? Até segunda-feira? Até a hora que cair? Até o fim. Sabe, então o espinho tinha esse valor, mas Deus não apenas preveniu a soberba no coração do apóstolo, como permitiu que lhe fosse posto esse espinho na sua carne, como também não afastou dele esta aflição para aperfeiçoá-lo e fortalecê-lo. E quantas vezes nós também queremos afastar algumas coisas que Deus está permitindo. Cuidado para não querer afastar o que Deus está aproximando, e cuidado para não aproximar aquilo que Deus está afastando. Esteja sensível. O espinho, nesse caso, permitido por Deus, porque Deus é soberano, era para aperfeiçoar Paulo e fortalecer Paulo. Quanto mais nós reconhecemos a fraqueza da carne, mais repousará sobre nós a graça, o poder fortalecedor de Deus, de Cristo em nós. Sabe, o nosso aperfeiçoamento, a nossa força não está na carne, porque a carne é fraca. Às vezes a gente quer ficar, sabe, crendo, confiando na carne. E lembre-se daquele texto que fala: maldito o homem que confia no homem. E a gente fala assim: eu não posso confiar em você. Olha, eu retiro aquela frase que eu preciso de você, porque eu não posso confiar em você. Está descontextualizado. Você não pode confiar em si mesmo, é na sua carne, fazer da carne seu braço. Por quê? Porque a carne é fraca e o coração é enganoso. Então, nós somos aperfeiçoados não é na carne habita a fraqueza. Não, o nosso aperfeiçoamento não está em sermos fortes o suficiente para erguermos torres como de Babel, e sim em que a cruz de Cristo se erga em nós e sejamos edifício de Deus. O orgulho levanta a torre, a humildade ergue a cruz. Amém, Jesus? Quantos estão aqui para dizer amém? Amém? Não está no orgulho de Adão, mas na humildade de Cristo. Esse é um processo, é o processo chamado, que eu denomino de graça fortalecedora. A graça vai te fortalecer. A graça não é um salvo-conduto para você sair pecando e fazendo o que você acha. A graça não é uma liberdade descompensada ou errada. A verdadeira liberdade que a graça dá não é para fazermos o que queremos, mas sim o que devemos. A graça nos fortalece para fazermos aquilo que Cristo faria, porque Cristo habita em nós, a graça habita em nós, e Ele nos fortalece ainda que sejamos fracos. Deus nos permite enfraquecer, para que possamos receber a sua força. No verso 10, aqui que nós lemos, Paulo diz exatamente isso: por isso, sinto prazer nas fraquezas. Vamos chegar nesse nível de sentir prazer na fraqueza? A gente, quando está fraco, a gente quer tomar tudo quanto há para deixar de estar fraco. Mas na fraqueza, Paulo diz, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, eu posso sentir o quê? Um deleite. Não na fraqueza em si, mas naquilo que ela pode produzir em mim. Não na provação em si, mas naquilo que a provação pode proporcionar na minha vida. Não no insulto em si, mas naquilo que o insulto pode fazer. Ah, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Tinha uma frase que eu sempre citava, agora fugiu. Você não lembra não, meu bem? São tantas, né? Essa, o mais espiritual pede perdão primeiro, né? Mas assim, a respeito dessa carne inflada, que eu não levo desaforo para casa, é uma parecida com essa, não levo desaforo para casa, né? Eu sou muito sincero. Gosta de falar uma sinceridade, mas ouvir uma sinceridade não gosta não, né? Então cuidado, sabe?
Isso aqui que nós estamos falando é entender que nós precisamos da graça de Cristo. Nós precisamos da misericórdia de Cristo. E aquele que recebe a graça e a misericórdia, ele aprende a ser gracioso e misericordioso também. Sabe, quando nós estamos falando aqui de aprendermos nessas situações, o insulto, por exemplo, uma humilhação, por exemplo, você vai ter um termômetro muito seguro se você está sendo mais espiritual e revertendo a fraqueza em força, se você está fortalecendo o seu espírito ou sua carne que está inflada e quer. É quando você fala assim, quando você se ressente muito. Quanto mais você se ressente, eu fui magoado, eu fui insultado, eu fui humilhado. A pessoa só diz que foi humilhada, alguém só é humilhado porque não se humilhou antes. Uma pessoa só é humilhada porque ela não se humilhou antes. Se eu me humilho antes, quem pode me humilhar? Eu já me humilhei, eu já sei que eu não sou nada sem Cristo. Então o que o homem pode me fazer? Qual o adjetivo que ele pode me dar? Eu sei que eu sem Cristo eu sou nada, eu sou um pó, eu não valho nada, mas em Cristo eu sei o meu valor. Em Cristo eu sei o que o papai me diz, aí está meu filho amado em quem me comprazo. Então quem é muito ressentido, cheio de justiça própria, é porque não se humilhou. A justiça própria está em alta, o ego está inflado, e ressentimento é fruto disso, da carne estar sendo fortalecida, embora ela seja fraca. E finalmente, a provisão. Então, Paulo, ele passou pelo orgulho, passou pela fraqueza, mas também passou pela provisão. É tão interessante que alguém definiu a graça como as riquezas de Deus disponíveis às custas de Cristo. A graça é a provisão de Deus, os recursos divinos para tudo que precisamos. O que você precisa? Olha aqui para mim. O que você precisa? A graça de Cristo é a provisão que você precisa. A graça de Jesus são os recursos divinos para tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Pensa em algo agora, a graça supre. Pensa agora outra coisa, a graça supre. Pensa agora uma terceira coisa, se tem. Talvez você fale, não, só essa, pastor, porque essa aqui que eu estou... A graça te supre. A graça te supre, é o recurso para o que você precisa, a graça de Cristo. Por isso, como eu falei há pouco, as riquezas de Deus, a graça é como as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo. Nós precisamos entender que Paulo, quando ele pediu 3 vezes ao Senhor que afastasse o espinho de sua carne, Paulo recebeu a resposta de Deus. E qual foi? Diga assim, a minha graça te basta. Diga assim, a minha graça te basta. E por que você está ansioso? Batendo para lá e para cá? Por que você está, pastor, o espinho, a aprovação, a aflição, o insulto, a injúria, a calúnia, a difamação, a fraqueza? A minha graça te basta. Tem umas canções que são bem interessantes, são bonitas, mas esse dia eu estava refletindo. Eu já até preguei sobre isso. E nós cantamos essa canção, viu? Eu nem sei se eu falo, porque depois a gente canta de novo, a pessoa vai falar isso, aquilo. Mas sabe, nós temos aprendido o seguinte: a graça de Deus é tudo que nós precisamos. É tudo que nós necessitamos. Paulo soube disso e por isso ele entendeu que era a provisão de Deus. Sabe, quando ele orou por 3 vezes, ou seja, isso mostra o que? Instância, sabe, clamor. Às vezes a gente ora 1 e para, a gente ora 2 e para. Paulo orou 3 vezes, ele clamou, ele gemeu, ele pediu, Senhor. Só que Deus, de fato,
Ele mostra aqui a sua graça. O melhor que podemos ouvir é que a graça de Deus não está em falta. O que eu vim falar hoje aqui, se eu posso resumir o orgulho, a fraqueza e a provisão, é que a graça de Deus não está em falta. E se ela não está em falta, ela supre cada uma das suas necessidades. E se é graça, não é pelo que você merece, não é pelo que você fez, não é pelos seus predicados, não é porque você é fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, não é nada disso, é porque a graça de Deus é o favor que está atrelado ao seu amor, está destinado a você e a mim. Essa é a revelação, ela não está em falta. Você percebeu nesse texto que Deus não deu nenhuma explicação a Paulo, mas ele deu uma promessa. Você está atrás de explicações ou de uma promessa? Senhor, por quê? Tira de mim esse espinho. Deus não deu nenhuma explicação, Deus deu uma promessa. Você está atrás de explicações ou de uma promessa? Pelo que consta, você é crente, amém? E o crente vive pela fé em quê? Em promessas de Deus. Não busque explicações, busque uma promessa para a sua vida. E a promessa de Deus para a sua vida é essa. Ainda que você esteja com dificuldade de entender, a minha graça te basta. Mas sabe, a graça que basta parece assim, não tem jeito mesmo, né? Então tá bom, eu aceito essa gracinha aí. Não, querido, você não está entendendo, porque soa, né? A minha graça te basta, parece assim, então a tua graça me basta, tá bom, estou sofrendo mesmo, estou estrupiado, está dando tudo errado, mas tá bom, aceita essa gracinha, essa indulgência. Não, não é gracinha, é a graça de Deus, é o favor que supre todas as suas necessidades. Você está entendendo isso? Quem é crente aqui? Então dá um glória a Deus, querido. A canção que eu falei é linda. Aí ela fala assim: eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Mas o primeiro verso fala: eu só quero a tua presença. Já pediu. Hoje só quero a tua presença. Ao segundo verso: hoje eu não vou te pedir nada. Ué, mas o que ele fez no primeiro verso? Pediu a presença. Então pode pedir, fala assim para o irmão, pode pedir. É porque parece mais piedoso, mais santo se eu não pedir nada. Eu só amo o Senhor pelo que o Senhor é. Mas eu amo a Deus que é provedor, o Deus provedor, porque Ele provém na minha vida. Eu amo a Deus que é salvador porque Ele me salvou. Então os atos graciosos de Deus demonstram o caráter de Deus, e não tem nada de errado nisso. Eu amo pelo que Ele é, eu louvo pelo que Ele é, mas louvo e amo pelo que Ele faz também. Os Salmos de número 126 falam assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos. Por que o salmista estava alegre e o povo? Pelos feitos. Tem algum problema em adorar a Deus pelo que Ele faz? Porque os atos graciosos dele demonstram o seu caráter perfeito, e nós adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pela graça de Deus. Aí nessa canção fala: só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu sei que o intento do poeta foi falar assim: a sua graça me basta. Mas não foi o poeta, não foi o apóstolo que falou para Deus que a sua graça me basta, como, tá bom, me dá alguma coisinha aí, Deus, me dá um remedinho, me dá uma gracinha. Não foi o apóstolo, não foi o poeta, foi Deus que falou para ele, foi Deus que falou para você: a minha graça te basta. Ela não é pequena não, ela é tudo que você precisa. Você está entendendo isso? Quem está entendendo aqui, pelo amor de Deus? Porque quando o poeta ou o apóstolo fala assim: não, tá bom, a tua graça me basta, eu coloco condições, tá bom, qualquer indulgência me serve, qualquer remedinho me serve, uma gracinha está me servindo. Não é o caso, não estou falando desse, nem conheço quem que é o autor dessa canção. Eu estou falando o seguinte: cuidado, que a tua graça já me basta, tem algo maior do que ela? Será que ela é pequena?
Quem disse isso? Quem disse isso? Foi Paulo para Deus ou Deus para Paulo? É uma reflexão. Quem está entendendo isso? Porque quando Deus fala que a minha graça te basta, não existe medida, é algo abundante, transbordante, generoso, recalcado e supre cada uma das suas necessidades. Não é a partir da necessidade de Paulo, é a partir da provisão do céu. Não é a partir da sua necessidade, eu quero pagar o boleto amanhã, eu quero ficar livre daquela doença amanhã. Não é de acordo com a sua necessidade apenas, é com a provisão que há no céu. E Cristo disse, quando Ele foi para a cruz, está consumado, ou seja, tudo que era necessário fazer para que você e eu fôssemos abençoados, sarados, curados, libertos, restaurados e recebermos provisão, já foi feito, está disponível, e essa graça nos basta mesmo, porque ela é tudo que nós temos. Ela é a provisão de Deus, as riquezas de Deus disponíveis às custas de Cristo Jesus. Amém, Jesus? Mas vamos cantar a canção, sem problema nenhum, mas com entendimento. Eu não vou te pedir nada, mas o Senhor sabe que eu já estou te pedindo a sua presença, Senhor. A tua graça me basta. Eu sei que não sou eu quem fala, é o Senhor que me diz. Eu só quero reverberar isso, Senhor. Obrigado. Amém? Está tudo bem, está tudo certo. Mas não fique buscando uma aparência piedosa e santa, como se pedir alguma coisa para Deus te deixasse menos santo, menos crente, menos espiritual. Não é assim. Pelo contrário, aquele que não pede, eu acho que não está exercendo ou exercitando a sua fé, porque Jesus mesmo, em Mateus 7, no Sermão do Monte, Ele ensina a pedir. Pede e você recebe, busque, você encontra, bata e vai ser aberto. Quem está aqui comigo pode dizer amém? Amém. Então fala assim, provisão. Diga provisão. Então preste atenção, Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Temos a promessa de que em algum momento podemos acessar o trono da graça para recebermos socorro. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, diz assim, eu amo esse texto. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda. Em outra versão fala socorro, em momento oportuno. Qual que é o momento oportuno? É esse que você está vivendo agora. Amanhã eu peço, amanhã eu busco. Não, é agora, é hoje, é o momento oportuno, é o tempo de Deus para você. Mas eu vou entrar e não vou pedir nada. Ei, o trono é para a gente entrar com confiança, e a Bíblia fala recebermos a misericórdia. Então se você vai sem expectativa de receber alguma coisa, você não está indo com fé. Vá crendo que a misericórdia está disponível, que a graça está disponível, que o favor está disponível e vai ser derramado na sua vida. Tem algum crente aqui nessa manhã e pode glorificar? Sabe, você precisa sair daqui crendo nessa verdade, não cético, não indiferente, não assim, sabe, alheio, achando que não, isso está fácil. Se fosse fácil, todo crente seria vencedor. O exercício é sempre de fé, e nem todos creem nessa medida. É muito mais fácil tentar acreditar que a minha carne vai dar um jeito, embora toda vez não dá, e me leva o quê? A exaustão e decepção. Mas quando eu tenho que andar por fé, isso sim vai me custar o meu orgulho, a minha autossuficiência, a minha independência e o meu ceticismo. Eu sou crente. Quantos crentes tem aqui? Quantos crentes? Então você só tem um meio, é uma forma, não, é um jeito só de você andar pela fé, crendo na provisão, crendo no trono da graça. Que trono que é esse? Trono da graça, que você pode entrar com confiança. Antes não podia, mas agora esse caminho foi pavimentado pelo sangue de Jesus, não do orgulho de Adão, mas pela humildade de Cristo. O sangue pavimentou o caminho para você encontrar com Deus todos os dias, toda hora, e receber a misericórdia, encontrar graça para socorro.
em momento oportuno. Amém, Jesus? Temos essa promessa, e nós temos a promessa de que, pela graça, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Temos Jesus, temos tudo, assim, se a graça não nos basta, o que nos bastará? Diga assim: eu tenho tudo, eu tenho Jesus, a graça me basta, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, independentemente do que você está vivendo, passando, a graça te basta. Você tem tudo, você tem Jesus, e todas as coisas vão cooperar. Porque ainda que você tenha passado por um momento de orgulho, ainda que esteja passando por um momento de fraqueza, na sua fraqueza o poder de Deus vai se aperfeiçoar, e você vai ver a provisão de Deus sendo derramada na sua vida, para o louvor da glória de Deus. Tem algum crente aqui que pode ficar de pé agora e começar a orar, começar a buscar, começar a falar: Senhor, essa é a revelação que eu preciso, da graça. Essa é a revelação que eu preciso, de ser desafiado debaixo da provisão de Deus, da graça como provisão. Porque tantas vezes eu pensei diferente, mas hoje eu quero declarar que eu não vivo mais debaixo da demanda da lei, mas eu vivo debaixo da provisão da graça de Deus. Eu não ando mais e não vou andar mais correndo atrás do prejuízo, enxergando apenas as perdas e frustrações, mas eu vou viver debaixo da graça, eu vou viver debaixo da provisão. Eu não vou ser levado pelo orgulho, eu não vou ser levado pela independência, mas eu vou ser conduzido pela humildade. É a graça suficiente que pode agir no meio das fraquezas. Aleluia. Deixa Deus trabalhar no seu coração nessa manhã. Deixa, vai falando com Ele, vai abrindo seu coração, vai abrindo seu coração. Fecha os seus olhos, querido. Não olhe para mim, não olhe para cá, olhe para o Senhor. Feche os seus olhos, clame a Ele. Você está aqui de uma forma intencional para receber algo de Deus, para receber os oráculos, a revelação. Oh! Ore. Levanta a sua voz aí em oração, querido. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de sairmos, se é que estamos ainda caminhando ali do orgulho, da soberba, da altivez, da independência, da autossuficiência, da carnalidade, da dependência da carne fraca. Nós, como somos fracos, é que somos fortes, porque aí nós dependemos de Deus, da graça. Saia do lugar do orgulho, saia do lugar do orgulho agora. Reconheça as fraquezas em Deus e receba a provisão. Oh, erga sua voz, igreja, erga sua voz, igreja. Rasga o seu peito, rasga o seu coração diante de Deus, o Deus de toda a terra. Oh, ei, ei.
Oh! 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 Ei! Busque, busque, busque. Oh! Receba. Receba a graça. Receba a graça, receba o favor, a provisão, a provisão, a provisão. Receba agora a provisão, a graça, o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus empreendimentos, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida relacional, sobre o seu coração. Ele traz provisão. Oh, Sheila. O Senhor está destravando, o Senhor está desatando filhos que são amados, mas que não se veem assim. O Senhor, o Pai Celestial, está desatando as ataduras, está te liberando, mesmo diante da sua fraqueza. Aliás, é esta fraqueza, é esse espinho, é esta situação que ainda Deus permite você passar ou estar, é que te faz hoje reconhecer que Ele é tudo em você e Ele tem tudo para você. O Senhor está liberando pessoas para fluírem, não debaixo de uma cultura de escassez, da demanda, em que nós tentamos fazer, tentamos ser, e tentamos, isso no final só nos gera exaustão e decepção, porque queremos fazer na carne. Deus está liberando do seu espírito, da sua unção, para que você se mova debaixo da graça de Deus, debaixo da provisão, e receba pela fé aquilo que Deus tem para você. Desate um novo tempo, leve você a um momento especial, que você vai ver a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Oh, Sheba,
Diga assim: porque quando sou fraco, é então que sou forte. Diga: porque quando sou fraco, é então que sou forte. Diga-se: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou gloriar, passando por toda e qualquer situação, porque eu estou debaixo da graça e da provisão de Deus. E eu não preciso, diga assim, eu não preciso de explicações, porque Ele é Deus, mas eu sou carente de uma promessa, e Ele já me deu, Ele já me concedeu. E eu tenho uma notícia: o que fez a promessa é fiel. O que fez a promessa é fiel. O que fez a promessa é fiel. Ainda com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Paulo aprendeu que é na fraqueza, quando não se tem recursos, não se tem méritos, é que a graça entra em ação e faz até que as aflições e os espinhos trabalhem em favor e não contra. E eu creio que essa é a palavra, a graça, provisão. Diga assim: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que estive na Tua presença, na Tua casa, mas me afastei, me desviei, hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar: alguém aqui nessa manhã fez esta oração e se identificou com ela? Levante a sua mão agora onde você está. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão onde você está. Você que está dizendo: esta é minha oração, esta é minha história, esta é minha realidade, mas também essa é a minha decisão. Alguém aqui? Levante a sua mão, nós queremos orar. Alguém? Amém, Jesus. Amém. Então nós cremos que todos aqui estão na presença do Senhor, receberam Jesus e são filhos amados, que estão na casa do Pai, não estão desgarrados, não estão, não estão afastados. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou dar a bênção apostólica e você pode ficar se deleitando desse momento, porque é uma unção gostosa, uma seiva fresca da parte de Deus sobre as nossas vidas. Amém. E sabe, uma das formas de nós ruminarmos a palavra é quando nós estamos nos pequenos grupos, na microigreja. Então, querido, se você ainda não faz parte, na verdade, você já faz parte, só não está indo, porque a igreja, ela não é só no prédio, ela não é só no domingo, ela também é nas casas durante a semana. Então, nós como igreja, somos essa igreja, no prédio, nas casas, no domingo, nos dias da semana, no grande grupo, no pequeno grupo. Essa igreja
fazer isso é estarmos completos e integrais na presença do Pai, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão debaixo da graça e da provisão